Meus amados, é uma honra muito grande novamente poder vê-los aqui na nossa querida Capitão, onde tentamos de todas as maneiras, pelo menos uma vez por mês, poder abraçá-los. O que fazemos com muita alegria, porque aqui temos almas muito queridas ao nosso coração. E o nosso desejo é que elas aumentem cada vez mais, como está acontecendo, obviamente, né? A noite de hoje se reveste de um caráter todo especial, porque a proposição que estamos trazendo para compartilhar com todos, aparentemente não faz sentido. Como é que eu posso me julgar bem-aventurado, aflito? É uma questão para pensar. E nós vamos ver que ela faz todo sentido, desde que olhemos por outras perspectivas. E isso é um trabalho que o nosso querido Francisco de Paula Medeiros Ribas vai nos proporcionar. O Francisco reencarnou nessa existência na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, no ano de 1960. Eu era um garoto de 10 anos quando o Francisco chegou, né? Depois chegou Felipe, chegou Mauricelli e outros, obviamente. Foram chegando, né? O Francisco se vinculou à doutrina espírita, que nada tem, com todo respeito, com religião convencional. Respeitamos todas, mas isso aqui é uma terapia de choque. Nós vamos tratar hoje do espírito imortal. É outra história, nada a ver com religião convencional. Respeitamos todas, porque cada um tem o seu momento de compreensão, né? A Sociedade Espírita que o Francisco é vinculado é a nossa própria mente, que nós somos também, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, lá em Cascavel, e ele é um tarefeiro da sociedade, como nós também, né? Expositor tanto da nossa CEPAL, quanto da própria regional, como hoje. E o Francisco é eletrotécnico aposentado. Conhece aqui a região de Capitão mais do que muitos do que renasceram por aqui, né? Quando o pessoal ainda não tinha vindo, o Francisco já estava subindo em poste, por aí, coisa parecida. Conhece muito esta rede aqui, né? Bem, como o Francisco vai trabalhar parte do maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados aflitos, né? E a gente se pergunta, mas por que o maior? Porque a maioria é aflito mesmo. Faz sentido. A maioria da sociedade humana está aflita, porque não entende, não compreende ainda a razão da própria existência, o que é que está fazendo aqui, e sofre por isso. Então hoje nós vamos nos iluminar um pouquinho mais a respeito disso, para que a gente possa dar um passo mais na compreensão disso. Eu trouxe aqui uma obra pequenininha, eu acho que até meia-noite a gente resolve, né, Chico? O nosso doutor Neucício Velho de Oliveira é um advogado famoso lá no estado de Goiás. Ele escreveu os evangelhos em sua natureza, essência e profundidade. É de deixar a gente de cabelo em pé, o que ele coloca aqui, obviamente, né? E nós tiramos, já que o Francisco vai abordar parte do Sermão da Montanha, que esse texto está lá no Sermão do Monte, o doutor trabalha aqui a alegria na tribulação. Como é que eu posso estar alegre no desespero, no sofrimento, né? E olha o que ele analisa. Jesus dizendo assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e caluniosamente disserem de vós todo o mal. Por minha causa, veja que não é contra, é por causa de Jesus, é outra história. Mas que história é essa que eu sou bem-aventurado por causa disso, né? Alegrai e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Céus aqui, meus queridos, esferas espirituais, né? Pois do mesmo modo também perseguiram aos profetas que antes de vós existiram. Quer dizer, a coisa vem de longe, né? Todo aquele que tenta botar a cabeça para fora um pouquinho do comum, do rameiro, do normal, ele aparece e o outro não gosta. Oh, esse cara que quer aparecer, o cara cresceu com a gente, agora é profeta, entendeu? E aí ele trabalha rapidamente isso. Para o homem egóico, que só pensa em si, e ainda profano, né? A alegria na tribulação é algo absurdo e sem nenhum sentido.
Alegrar-se quando perseguido? Exultar-se quando injuriado? Sentir-se feliz quando caluniado? Para a personalidade, o ego, tudo isso parece impossível, uma loucura. Mas só poderia ser, pois o ego, a personalidade, além de outras mesquinharias, sofre de ofendismo agudo e de ofendite crônica. Ele leva tudo para o lado pessoal, né? O ego é realmente muito frágil, a personalidade, e sofre por qualquer coisa que lhe cause alguma resistência. Logo, para que alguém possa alegrar-se no sofrimento e bem dizer a dor, é preciso que mude radicalmente de perspectiva, abandonando sua posição inferior e ultrapassando os domínios da mente, bem como das emoções e prazeres descontrolados, e elevando-se assim às cumieiras de sua natureza crística ou racional. Sim, é verdade. O homem que vive na intimidade qualitativa e crística do self, do espírito imortal, não mais se contamina com as fraquezas do ego externo, fraquezas físicas, emocionais e mentais. Ele nada espera, nada receia e tudo aceita com a mais perfeita calma e serenidade. É a esse homem que o Cristo se dirige. É a ele que se destinam as palavras que o Cristo põe na boca do próprio Jesus e que agora estamos examinando, enfim, é para ele que foi dito o Sermão da Montanha, porque a maioria não entendeu até agora. Um homem desse naipe não somente se alegra, mas se glorifica no sofrer por amor ao Cristo, dá a vida por esse amor e por isso mesmo vive além da vida, vive uma vida tão abundante, fecunda e perfeita que não há palavras que possam descrevê-las. Sem dúvida, nós vimos já uma ideia do que vem por aí no tratando do Chico, e ele até colocou um título aqui interessante: as anomalias, as monstruosidades que parecem desmentir a justiça de Deus. Bem-aventurados aflitos. Vamos ouvir então, com ouvidos bem atentos, o nosso querido Francisco, que vai nos elucidar mais estas questões interessantes que o Evangelho nos propõe. Boa noite a todos. Que a paz e a docilidade do Mestre Jesus continue a nos envolver. Eu vou pedir também que a gente possa contar com a colaboração dos espíritos protetores da casa, que nos auxiliem para que a nossa tarefa tenha um bom êxito, então. Eu, na verdade, há pouco tempo, né, que eu tenho feito algumas exposições, humildemente, né? A gente estuda, como o Varinho falou, assim, de fato na doutrina. Eu estou a questão de uns 10 anos, mais ou menos, né? E há pouco tempo, acho que em dezembro do ano passado, a convite do Varinho, a gente começou a expor, né? Então, e a gente sempre tenta, de alguma forma, passar alguma coisa, né, para as pessoas, alguma coisa de bom. E todas as palestras que eu fiz até agora, elas estão sempre retiradas do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu até observei que vocês têm um grupo de estudo aqui, né, inclusive do Evangelho. Não sei se tem alguém aqui que faz parte do grupo de estudo do Evangelho. Que bom. Para mim, né, todos os 5 livros que formam o Pentateuco da doutrina espírita são todos muito importantes. Mas o Evangelho, para mim, é o meu livro de cabeceira, né? Eu faço estudo lá na casa, no CEPAL. A gente estuda o estudo sistematizado da doutrina espírita, que abrange todos os livros. Mas eu gosto muito do Evangelho, porque aqui trata da parte moral, né? Porque a gente sabe que a parte intelectual a gente vai adquirir de qualquer maneira, né? Seja nas escolas e tal, mas a moral é que faz a diferença. Isso na minha opinião. E eu sempre digo assim nas palestras também, que é importante, o que eu vou dizer aqui é aquilo que eu entendo também, né? Não que seja uma verdade, né? É aquilo que eu, dentro dos meus estudos, que a gente compreendeu, que para mim tem sido uma maravilha, né? Que tem acontecido comigo depois dos estudos do Evangelho, da doutrina espírita em si, tem sido uma maravilha. A gente tem sido muito feliz com isso.
Então estou indo assim capítulo a capítulo, são 28 capítulos, né? E eu sempre gosto de falar um pouquinho antes do Evangelho em si. Às vezes a pessoa fala Evangelho, e não sabe exatamente o que quer dizer a palavra Evangelho. E a palavra Evangelho é a boa nova, né? A grande notícia. E vocês já repararam qual é a grande notícia que nos traz o Evangelho? O pessoal que estuda já viu, claro que tem várias, mas tem uma importantíssima aqui dentro do Evangelho. Nada mais é do que a imortalidade da alma, né? A imortalidade em si, quer dizer, não tem jeito, né? Nunca seremos aniquilados. A partir do momento que a gente existe, não tem mais jeito. Nós temos que se virar. Existimos e nunca mais deixaremos de existir. Isso não é a própria felicidade? Eu tenho essa certeza de que eu sou imortal, não eterno, né? Porque eterno é só o Criador, né? Deus, né? Que não teve início nem fim. Nós tivemos um começo, mas não teremos fim. O que importa é a gente saber o que estamos fazendo, o que nós vamos carregar. Porque tudo aquilo que a gente adquire, levaremos para a vida toda. Então a grande notícia é a imortalidade da alma, né? E para mim é a grande notícia. Aliás, até hoje, né? As pessoas ainda têm dúvida, né? Quando a gente fala em imortalidade, pensa-se logo na morte também, né? E a nossa sociedade ainda cultua a morte como uma coisa horrível, né? Às vezes até dentro da casa espírita ainda, as pessoas ainda, quando falam em morte, meio que se assumem. Não, isso aí vamos deixar para depois, tal. A morte ninguém quer. Até tem uma música do Gonzaguinha, aquela O que é, que fala um pouco da morte, né? Diz assim, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E não é o que as pessoas, né? Até que se entenda, mas na verdade ninguém morre. Então a morte é uma farsa. O Espiritismo vem e termina. O Espiritismo acabou com a morte, matou a morte, vamos dizer assim, né? E aqueles que se debruçarem aqui em estudarem, são 28 conselhos de Jesus insistindo conosco, que nós fomos criados para ser felizes, né? Simples, ignorantes, mas atingiremos a felicidade. Uns vão demorar mais do que os outros. A única diferença que tem é essa: seremos todos felizes, querendo ou não, entendendo ou não, todos. Tem aquela passagem que fala que nenhuma das minhas ovelhas se perderá, né? Então nenhuma. O único detalhe é a diferença de tempo. Uns vão teimar mais do que os outros, não vão se reformar e vão ficar nessa distância, tá? Vão sofrer mais. Mas todos serem felizes, entendendo ou não, acreditando ou não, não tem jeito. E a doutrina nos explica isso, né? Bom, vamos então ao nosso capítulo aqui, capítulo 5. Falando do Evangelho ainda, esse ano também o Evangelho está completando 150 anos, né? Foi em março, né, Varim? A nossa conferência, ela tal que homenageou o Evangelho segundo o Espiritismo, seus 150 anos. E a Haroldo Dutra Dias, ele fez uma colocação interessante que eu também não tinha observado, mesmo estudando o livro. Na metade do Evangelho tem um outro capítulo importantíssimo, né? Que é o capítulo 15, mas está bem na metade, é o coração do Evangelho, que é o lema do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Ele fez uma colocação que está bem no meio. É interessante que, né? Se você pegar e contar as páginas e tal, o fora da caridade é o capítulo central. Mas esse capítulo, como o Vanim falou, é o maior deles, né? De sorte que nós não vamos conseguir, nesse curto espaço que nós temos aqui de conversar, abrandar todos os aspectos. Mas nós vamos pegar então a parte inicial dele. Bem-aventurados os aflitos. Essa figura aqui eu peguei da internet. Veja até que ela, além de aparecer ali um cidadão numa postura de preocupação, ó, a outra moça aqui também está num certo desespero, né? Está aos prantos ali, e além de tudo uma figura em preto e branco, para ficar mais triste mesmo, né? Seria esse o retrato da felicidade que a gente tanto almeja? Ali pelo menos está dizendo bem-aventurados, porque bem-aventurados é felizes, né? Ditosos os aflitos. Será que é isso que a gente está buscando mesmo? Uma situação desse tipo, embora a gente encontre muito, né, no mundo de hoje, né? Essa correria desenfreada que a gente está, de vez em quando, preocupação com tudo quanto é coisa e tal, a gente encontra isso, né? Mas não é essa que a gente quer. Com certeza não é por aí
o encontro da felicidade, mas Jesus falou, está no capítulo. E nós vamos tentar então mostrar o que ele quis dizer com isso. O que será que Jesus quis nos ensinar? Nos dizendo que são bem-aventurados os aflitos. Eles são. Será que nós vamos conseguir desmistificar isso? Bom, então nós vamos começar a trabalhar da seguinte forma. Isso aqui também eu peguei, um site da internet que tem todos os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e bem explicado, né? Aqui está tudo que vocês vão encontrar aqui dentro está dentro desse site aí e está à disposição para qualquer um, né? Se a pessoa que quiser estudar por aqui, é bem interessante. E aqui também está a explicação de como que Allan Kardec elaborou os capítulos, né? Todos eles seguem essa mesma ordem, né? Bem didático, né? Vocês viram ali, aquela primeira parte lá, vai falar então desse pedaço das bem-aventuranças, né? Olha lá, os três primeiros, aquela parte mais amarela de cima, mais clara, são então a parte que é retirada do Evangelho. Pega alguns trechos do Evangelho e tal. Na sequência, nós temos aqui os comentários de Allan Kardec. Então essa parte aqui mais no cinza, comentário de Allan Kardec. E abaixo, na parte mais clara, nós temos aqui a participação dos espíritos, da falange e do espírito de verdade, nos dando esses conselhos, né? Também, então, veja bem que é uma coisa muito bem elaborada, né? Muito bem concatenada por Allan Kardec, fica bem fácil da gente trabalhar isso, estudar. Bom, nós vamos fazer então um pouquinho, só uma leitura, complementando aquilo que o Vanim fez ali, dessas que estão aqui no capítulo, né, das bem-aventuranças. O que ele fala aqui? No primeiro, né? Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Aí o segundo, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Isso está em Lucas, capítulo 20, versículos 20 e 21. Bom, assim no primeiro momento, para aqueles que não se familiarizaram muito, fica difícil. Se eu não projetar isso, que Jesus está falando por uma coisa lá para frente. Ele não está falando de agora, né? Não tem como não pensar dessa forma, né? Então aqui já entra a parte da... Ele está falando da alma, não do homem carnal, né? Que é passageiro. Eu tenho que entender isso. Porque não tem como, né? Mesmo assim, mesmo a gente tendo esse entendimento de que ele está falando do futuro, ainda assim, talvez isso assim console de certa forma e dê até uma certa paciência e tal, mas parece que não explica direito, né? A gente ainda fica meio com o pé atrás, né? Mas será? Porque é difícil a gente admitir sofrer para ser feliz. É meio contraditório, né? Uma coisa parece que é contra a outra. E também a gente observando a vida do jeito que ela é, né? Se a gente não projetar na vida futura, na vida do espírito, fica bem complicado, eu não vou entender. E parece que a maior parte das pessoas ainda estão assim. Eu vou tocando o barco sem entender. Né? Eu entendo um pedaço, tal, normal, e parece até que as pessoas fazem o seguinte: eu só entendo isso, essa aflição, quando eu não sou aflito. Então eu vejo os outros passando por algum problema, tal, mas eu não sou, então até entendo. Mas quando a aflição vem para mim, o problema vem para mim, daí complica. Aí eu já até meio que me revolto com Deus, né? Eu já não acredito muito, né? Mas como assim? Eu não faço nada de mal. E também o que a gente observa também, observando a vida só nesse pedaço, na vida atual, aí sim, as diferenças são muito grandes, né? Se a gente pensar que nós somos criados no mesmo momento, no nascimento, digamos assim, do berço
ao túmulo, que a vida fosse só isso, fica muito difícil ter essa compreensão, né? Porque a gente vê essas diferenças que nós vemos no mundo de hoje, né? Não tem como, né? A gente vê gente sofrida pra caramba, né? Gente pobre, né? Pobre mesmo, que é miserável. A gente não fala nem pobre. E um outro que nasce na opulência, né? Que tem tudo. A gente vê gente que, de certa forma, não leva a vida de maneira correta e está se dando bem, entre aspas. E vejo o outro que faz a coisa tudo correto, para ele não parece que nada dá certo. Aí, aonde eu vou encontrar? Como é que eu encontro a justiça de Deus que tanto se fala, né? A gente vê no meio, comumente, as pessoas falando, não, mas Deus é justo. E aí como é que fica, né? Para onde que eu vou, né? Onde é que vai o meu pensamento? Como é que eu consigo trabalhar isso? Aí nós temos a grande chave que a doutrina espírita nos oferece. Desde que eu admita a Deus, eu não posso ter Ele sem o infinito das perfeições. Deus é perfeito. E aí nós temos, inclusive, no livro dos Espíritos, a primeira pergunta do livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta, né? Que é Deus? E aqui também é importante a gente observar que ele pergunta que é Deus e não quem é Deus. Já tirando a personalidade, né? Que é outra confusão que o homem faz muito ainda, né? E a gente ainda vê bastante gente confundindo isso. Até aquele ponto das pessoas às vezes fazerem um Deus humano. Eu já vi bastante gente fazendo um comentário de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nisso o homem, na sua ignorância, acaba confundindo. Então ele pensa e cria um Deus humano. Tem até umas figuras, né? Uma pessoa, um senhor velho, de barba branca, é o tal do Deus criado pelo homem. Na sua loucura, então ele acha que Deus é humano. E aí tem várias passagens que nos explicam o que é Deus, né? Jesus, em determinado momento, falou que nós somos deuses. Para confrontar com essa parte de dizer que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, bom, se nós somos deuses, Jesus afirmou, nós podemos tirar daí o seguinte, peraí, mas Deus, ninguém nunca viu Deus, né? Se nunca viu Deus e Jesus fala que nós somos deuses, então o que nós somos? Nós vamos até considerar Deus como espírito, ainda é pequeno para nós, né? Mas vamos admitir que Deus seja espírito, né? Porque Deus é muito mais do que espírito, né? Mas se Jesus falou que nós somos deuses, isso implica que nós somos espírito. Vós sois deuses, é a afirmação de Jesus. Se a gente nunca viu Deus, ora, logo o que a gente é espírito. E a gente precisa guardar isso, né? E quando a resposta dos espíritos sobre Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente, só para colocar isso. E ainda que a parte da moral evangélica ainda coloca uns outros atributos da divindade, né? Soberanamente justo e bom. Essa é a parte que eu mais gosto, né? E é importante que eu guarde isso, né? Ele é uma coisa assim, soberanamente justo e bom, mas é uma coisa que não dá nem para te entender de tão bom que ele é. Mas é justo. Eu não posso me esquecer disso, né? E se eu guardar isso e entender, olha, vocês vão caminhar pela felicidade com tranquilidade, eu compreendendo isso. Só que a gente ainda não compreende de fato a justiça e a bondade de Deus, né? Ainda temos alguma dificuldade para compreender isso. Bom, se ele é onipotente, ele pode tudo. Pode tudo. É onipresente, ele está em todo lugar. Ciente, sabe tudo. Aí começa até a preocupar um pouco, porque ele sabe tudo. Ele se preocupa bastante. Para mim, pelo menos, me preocupou. Quando eu descobri que ele sabia tudo, eu digo, nossa senhora, para aí. Eu achei que tinha algumas coisas que só eu sabia de mim. Não, ele sabe tudo. Que a gente sempre tem alguma coisa lá no fundo da gente, meio errada, tal, que você tal, eu digo, mas para aí um pouquinho. E pior, sabe até pensamento. Pior ou melhor, né? Ele sabe tudo. Então não tem jeito. Se eu penso que engano alguém, vou cair do cavalo. Não enganamos ninguém. Podemos enganar o outro, né? Mas na verdade estamos nos enganando. Porque em dado momento nós vamos ficar cara a cara. E não vai ter como, eu não vou ter mais o corpo. Porque uma hora nós vamos deixar o corpo, né? Todo mundo sabe que
Não sei se vocês sabem aqui em Capitão, nós vamos ter que voltar para casa. Voltaremos para casa, viemos de lá e vamos voltar. Não tem outro jeito. Mas isso é muito bom. O grande detalhe é quando a gente fala isso, as pessoas dizem, mas se desse para demorar mais um pouco. Não, cada um vai ter o seu tempo. Mas é uma maravilha o retorno para casa. Aqui é que é complicado. Por enquanto, aqui nós estamos num momento aqui difícil, mundo de provas e expiações. É outra coisa que está importante de entender no capítulo aqui também. O mundo que a gente está importante é me posicionar. E a doutrina espírita nos oferece isso com maestria, né? O mundo que nós estamos, provas e expiações. Então não tem jeito. As aflições de que fala nesse capítulo fazem parte do cortejo desse mundo. Então, e a gente pensa que nós estamos aqui para, né? Nós estamos de passeio aqui, só nós, não é, né? O profeta já nos falou, aqui a coisa é complicada. Jesus não falou para nós, no mundo só tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Me observa como é que eu fui. Aí já começa a clarear um pouquinho, a gente já começa a compreender um pouquinho para que lado que a coisa vai, de que lado que está a justiça de Deus. As próprias anomalias da vida, às vezes que parece às vezes desmentir a justiça de Deus, começam a, mas é assim então. E eu sempre fico pensando, lá na minha infância, quando ainda não tinha muito conhecimento, né, da própria doutrina, e eu acho que já querendo alguma coisa de entender a vida como ela era, eu lembro que a gente fazia algumas brincadeiras de criança, algumas coisas erradas, né? E eu ficava pensando assim, mas eu via que as pessoas, no geral, faziam muita coisa muito maior do que aquelas minhas coisas erradas da infância, que todo mundo passa e faz. E eu ficava pensando assim, mas acho que isso aqui vai passar porque Deus não vai estar dando bola para essas coisinhas tão pequenas. Está acontecendo coisas tão grandes, vai. Até o pensamento nosso, né? A gente tem que ter cuidado até com o que pensa. Porque quando nós temos essa capacidade de nos esconder enquanto estamos encarnados, às vezes eu estou aqui, mas estou pensando coisa completamente diferente. Então, muito cuidado, né? Para que a gente seja verdadeiro, sempre. Né? É lógico que às vezes passa alguma coisa meio de ver, mas eu não posso ficar muito tempo ali, não dá muita corda para isso, né? Aí tem que voltar para me voltar para o lugar correto. Então, essas falsidades não nos levam a lugar nenhum. Bom, mas voltando então, do que é importante da gente guardar aqui desse capítulo para dar um entendimento reto. Deus, a compreensão de Deus, e que o meu sofrimento tem uma causa, não é de graça. Deus não escolheu para sofrer, como se Deus me criasse assim, mas esse aqui eu criei, esse vai sofrer, esse aqui não, esse aqui eu vou fazer ele, não existe isso, né? Todos criados simples e ignorantes, todos criados simples e ignorantes, igual nenhuma das minhas ovelhas se perderá, todos com as mesmas oportunidades, tanto que o único dom real, verdadeiro é a vida, só a vida, mas quem faz somos nós mesmos. E a única coisa que a gente tem é a possibilidade, mas quem faz, quem caminha somos nós, e cada um. Não tem como alguém caminhar por mim ou sofrer por mim. O sofrimento de cada um é de cada um. Não tem maneira isso não tem jeito. Às vezes até a gente queria, né? Uma pessoa muito próxima, muito querida da gente, que está passando por uma tribulação muito grande, a gente diz, nossa, mas eu sou mais forte, por que não vem para mim? Pois é, mas não é assim que funciona, né? É de cada um, a cada um conforme as suas obras, né? Então o entendimento dessa coisa de Deus e que tem uma causa, se Deus é justo, essa causa tem que ser justa, e isso é importantíssimo. Aqui praticamente resume o capítulo, eu compreender isso. Se eu estou sofrendo, bom, mas eu tenho um pai que é justo e bom. Então, isso tem que ter um fundamento, né? Essa causa tem que ter, mas eu digo, mas não é possível. Eu sou tão bom, né? Eu não fiz nada nessa vida para sofrer tanto. Por que eu sofro então? Agora nós vamos começar a compreender então. Ó. Temos a causa aqui no meio. Deus é justo, importantíssimo, entendeu? Não passa nada. E como Ele quer que a gente evolua sempre, e também nessa parte de evolução, é importante eu compreender que nós não temos como retroceder na evolução.
para trás, como a gente já compreende aqui, que nós já vivemos, nós não estamos na primeira encarnação, isso também é outra coisa importante de eu entender, né? E está dentro de nós, a facilidade de eu compreender isso, né? Quanta coisa até que me prova que eu não estou aqui pela primeira vez. E a gente às vezes passa meio desapercebido, não dá muita atenção para isso, isso é importante. Tem vários aspectos que nos provam que a gente não está aqui pela primeira vez. Quanta coisa que vem de vez em quando, um lugar que eu nunca fui, eu vou ali e me sinto meio, mas isso aqui a gente deixa passar, né? Os talentos, o talento que eu tenho, não, ninguém adquire isso, Deus não deu para ninguém, é só a vida, tudo que você tem, a facilidade que você tem nessa ou na outra área, foi você que adquiriu, isso é teu, isso é que você leva, não, Deus não deu nada, não teve, até porque daí seria parcial, né? Ele ia começar a dizer, não, esse aqui eu vou fazer ele inteligente, não, esse aqui vai ser burro, esse aqui não tem, então é tudo eu que adquiro. É importante a gente ter isso bem claro, tudo seu que adquire. A gente vê, por exemplo, às vezes, muitas vezes, e quanta prova tem aí, né? Uma criança, às vezes, que nasce já tocando uma composição, aí a pessoa diz, não, dom de Deus, mas que isso? Aí nasce um outro, não sabe nada, totalmente, não, aquele ali está um pouquinho mais atrasado, ainda não foi, não despertou ainda, mas não tem nada disso. Todo talento eu que adquiri. Ah, eu tenho uma facilidade por matemática, tal, então agora estuda português, então. Agora vai pegar um pouco de física, então já que tu tem nessa aí e tal, guarda isso, vamos, porque nós precisamos conhecer tudo, né? Precisamos aumentar o conhecimento em todas as áreas, isso vai ser muito importante para nós. Quanto mais eu tiver conhecimento, aliás, o conhecimento é a chave, né? É importante se debruçar nos estudos, ainda mais assim nesses livros da doutrina espírita, né? Nos livros da codificação, os básicos, né? E depois tem as obras complementares, tem uma série de, mas importantíssimas. Isso aqui vai nos dar um entendimento, né? Tudo está dentro do conhecimento. E que bom que a casa aqui tem os grupos de estudo, né? Importantíssimo isso. Então, vamos voltar aqui para a nossa causa. O Espiritismo, então, nos revela. Devagarzinho isso vem ouvindo, né? Por que isso está sendo revelado agora? Porque agora é o momento, agora nós estamos preparados. Nós viemos lá para trás, quando a gente viveu, ainda não estava ainda, né? Nós não tínhamos condições ainda de absorver esse conhecimento. Agora, a causa é totalmente revelada. É o Consolador prometido, né? Que é o Espiritismo. Vem nos mostrar, está tudo explicadinho aqui e fácil de entender, simples. Parece que a gente que não quer entender, né? Porque está esmiuçado. Esses 28 capítulos, todos eles... Todos os 28 capítulos nos levam para essa causa, imortalidade da alma. Todos eles. Por isso que eles até meio que se confundem, né? Eles estão colocados um atrás do outro, tudo certinho. Naquele primeiro, né? Não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo. Tudo isso parece, né, encadeado, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está tudo, né, encadeado. Agora, se eu não ler isso, pensando no Espírito, que a maior parte das pessoas eles pegam isso com a leitura do homem, aí não tem como entender nada, não há como entender. Vamos pegar que nem Nicodemos, né? Que Jesus falava para ele, essa passagem, não é preciso nascer de novo, e ele queria saber, mas como que um homem velho pode voltar para o ventre da sua mãe? E era um doutor da lei. Como é que fica isso? Na época, Nicodemos, um doutor, não entendia isso, achava que nascer de novo, reencarnação, que a doutrina nos fala, que então tem gente que rechaça, não é possível, bom, vai reencarnar de qualquer maneira. Vamos avançar então. Aqui nós vamos falar um pouquinho, ó, aqui já entra uma outra situação, né? Causa das aflições. São de duas espécies, então, as causas das nossas aflições. Causas atuais, evitáveis, e falam que tem o seguinte, é a maioria das aflições que nós temos hoje estão aqui, nessas evitáveis. E aí temos as, né, causas anteriores nas nossas aflições, que são débitos de outras vidas. E olha que a misericórdia ainda nos dá essa chance, então, né, dá um livro novinho, uma outra possibilidade de vida para me escrever, deixando aquelas para trás, depois tu me paga. Por isso que às vezes nessa vida tem algumas coisas que eu não enxergo, né? Tipo assim, a minha vida, até estava comentando com o Vaninha aqui no caminho,
Da outra vez que a gente veio aqui, nós estávamos conversando, ele me deu uma dica muito interessante. Que eu digo assim, eu gosto muito daquela outra colocação de plantio e colheita. Ela é muito didática para a gente entender. A nossa vida, na verdade, é plantio e colheita. Isso é bem facinho de entender. Então é o seguinte, a nossa vida atual, eu, Francisco, estou colhendo o que eu plantei na passada. Agora é uma colheita que eu estou tendo na minha vida, agora é uma colheita do que eu plantei para trás. E ao mesmo tempo é um plantio da próxima, que nós vamos ter que reencarnar de novo. Com certeza essa aqui não é a última, né? Então veja bem, plantio e colheita. Aí eu estava analisando com ele o seguinte, mas Vanim, eu não posso reclamar muito, a minha vida acho que até está levando um rumo bem interessante. Não tenho grandes problemas, né? Tem as aflições naturais da vida, mas nada assim muito grandioso. E como eu pelo menos tenho me esforçado para ser uma pessoa do bem, eu também estou plantando. Eu digo, bom, mas então a minha próxima vida com certeza está... Aí o Vani falou, pois é, só que tem um detalhe, muitas vezes Deus, ele dá um refresco nessa, né? Porque a próxima eu não estaria bem preparado. Então assim, é para não nos deixar na zona de conforto. Porque senão você pode meio que se acomodar, tá tudo, eu vou tocar. Não, provavelmente o caminho esteja bem traçado, tudo certinho, mas ninguém garante. Tem que tocar o barco, é plantio e colheita, mas ninguém sabe como é que vai ficar para frente, né? Não tem como saber, e não é para saber, porque se a gente soubesse, nem teria graça a vida, né? Então não é, isso aí não é um mistério, e digamos que não é para te penetrar. O que nós temos que fazer é viver, e viver bem. Os valores da nossa vida, né? Buscar as coisas corretas, tal, é isso que a gente tem que fazer, isso é que importa. Então é o seguinte, causas atuais, as evitáveis e as causas inevitáveis, as anteriores. Aqui nós vamos então pegar alguns exemplos aqui das evitáveis. Ó, exemplos de causas atuais, aflições evitáveis. Ambição. O que vocês acham? Será que é evitável a ambição? Às vezes o pessoal confunde também, né? Ambição com... aquele ali, o cara é muito paciencioso, o cara não quer, não. Mas é tudo que está dito aqui, ó, ambição, orgulho, imprevidência, falta de ordem, tal, todo que está escrito aqui, está se falando da justa medida. Tudo aqui pode e tudo a gente tem um pouco. Tudo a gente tem um pouco. O que não pode é essa diferença muito grande, o excesso disso, né? Mas tudo isso aqui a gente tem, até porque nós estamos encarnados, né? Faz parte. Esse aqui é o cortejo do que a vida nos oferece aqui. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Eu tenho que me posicionar, né? Então, isso aqui é tudo que tem e vai passar por mim. Não tem jeito. A ambição, posso ser ambicioso sim, mas dentro de um limite, né? Mas você vê pessoas que... Eu por exemplo, estava falando com o Vani também, eu me aposentei em 2012. Na Copel eu trabalhei bastante tempo mesmo aqui em Capitão, mas vinha de Cascavel, quase todos os dias, mais no interior, na parte de eletrificação rural. Então foi um município que eu trabalhei muito tempo aqui, né? E então, trabalhei, me aposentei em 2012, poderia ficar até 2015. Então mais 3 anos ainda poderia trabalhar. Mas eu comecei a perceber o seguinte, que chegou um ponto em que não era mais necessário, tipo assim, o benefício da minha aposentadoria já estava bom. Não era mais dinheiro, como diz o outro. O rico não ia ficar e nem quero ficar rico. Aliás, até rico eu estou, mas de uma outra forma. Né? Então eu estou rico, mas não em dinheiro, porque isso não adianta nada, você não vai levar. Eu consegui compreender que aquilo estava dentro do meu necessário. Com que eu, de aposentadoria, estava louco de bom, o valor. E aí, vem o detalhe da gente começar a perceber onde é que eu estava no ambiente de trabalho. Infelizmente, vocês que trabalham aqui, a gente tem que dizer o seguinte, o trabalho é uma coisa necessária, mas o ambiente de trabalho, ele não é fácil. É um ambiente onde está a fofoca, come solta, né? Você falar mal da vida do outro, passar a perna no colega porque eu quero ser mais importante do que ele, eu quero ganhar mais porque eu acho que eu sou melhor. Esse também é o material que está na nossa volta enquanto eu estou no meio de trabalho. Aí eu tive essa percepção de que eu digo, mas o que eu estou fazendo aqui? E andava me incomodando com isso. Você não queria mais estar, mas quando você vê, você está num ambiente de fofoca e você não quer, mas você não tem como se afastar. Faz parte de socializar, né? E aí você às vezes, sem querer, você acaba
colocando uma palavra errada no meio da conversa, estraga tudo, e você não sabe o que aquilo representa lá na frente. E eu digo, mas o que eu estou fazendo aqui ainda, né? Eu podia sair. Tanto que, quando decidi sair, eu podia ficar mais 3 meses também ainda, eu digo, não, chega. Saí e digo assim, eu tenho falado para todo mundo, e o pessoal fala para mim, não, tu vai ver, tu vai sentir falta. Você vai sentir falta, imagina, trabalhou 30 anos, que isso aí está normal, e falou para mim, não, e tu podia ter ficado mais, que daí tu ia ganhar mais tanto. Eu digo, não, mas não quero mais. Não, mas tu vai ver. E teve até uns colegas meus que já se aposentaram e falavam para mim que... Ele falou, olha, Francisco, tem dia que eu me levanto e eu não sei o que fazer. Eu digo, mas será que a coisa... Você até se preocupa um pouco, né? Eu digo, mas será que eu vou ter esse tipo de problema? Pessoal, faz 2 anos que eu estou aposentado e digo assim, eu vivo o meu melhor momento da minha vida. Não me faz falta, parece que eu nem trabalhei. Ou parece que eu continuo trabalhando, não sei. Eu não sei se eu sou diferente ou não, mas não tem nada disso. Continuo trabalhando da mesma forma, né? Mas só que agora é o seguinte, eu posso escolher. E é um trabalho que não me é remunerado, mas o que me volta, que tem me voltado, não tem como medir. E aí você começa a descobrir o seguinte, será que vale a pena você lutar tanto por um negócio de dinheiro? Até porque a vida ela passa também, né? Não é só isso, né? Quando você vê, já não deu mais. Eu vou acumulando dinheiro, porque eu não sei o dia de amanhã, né? Não adianta nada, nós temos que ir vivendo, e quando dá, claro que cada caso é um caso, mas vamos por outro rumo, né? Vamos buscar as coisas verdadeiras, né? Não funciona assim, a gente às vezes perde um monte de tempo, aí quando vai ver não dá mais, né? Embora a gente nunca vai ser abandonado, né? Mas lá no fim da vida, eu cheguei no final, meu Deus, agora eu fiz tudo errado, não, mas eu vou reencarnar de novo. Perdi tempo, porque Deus não vai abandonar ninguém nunca. Mesmo com esse pensamento, chegando no fim da existência, e eu ainda ver que, puxa, não foi tão legal, mas fique tranquilo, né? Vai despertar de novo e Deus vai te dar uma outra oportunidade. Quem sabe na próxima agora, então você acerte de uma vez, né? Entenda o que é importante de fato, né? Então aqui tem tudo isso. Outra coisa também, a tal da intemperança, né? Vamos dizer assim, que é a parte que a gente vê hoje também, essa obesidade, que a gente vê hoje jovens, né? Já o excesso, tudo na justa medida. As pessoas, aliás, esse é um outro detalhe importante, né? Com relação à obesidade, na alimentação. É uma parte, com a minha aposentadoria também eu tenho cuidado. Quando eu trabalhava, eu não me alimentava direito. Por quê? Porque não dava. Você está preocupado com, né, aquela correria do dia a dia, tá normal, você empurra o alimento para dentro, você nem percebe o que está fazendo direito. Não, agora tudo calmo. Tudo calmo. Quer dizer, isso não é a felicidade? Que a gente tanto procura? Acalmar, calma. As coisas vão acontecer, você pode escolher o que você vai comer, com calma, não tem aquela loucura do dia a dia, você empurra para dentro, já sai de novo e dorme e volta, mas que é isso? Mas a vida não é isso, né? Mas é o que a vida tem nos apresentado, e a maioria corre nessa linha. Observe a correria que está o mundo. Eu até, como eu tenho 2 filhos, em que estão estudando, né, e tal, eles estão nessa correria que o mundo está. E aí eu olho para mim e digo, pá, mas eu estou meio devagar. Eu digo, não, eu digo, eu estou devagar, mas eu estou feliz. Vocês precisam correr, eu não. Então quem precisa correr, tem que correr mesmo. Tem um período que tem que correr. Mas mesmo quando a gente corre, ainda dá para frear um pouquinho. Porque as pessoas estão correndo demais. Não sei se você observa. Tem hora, claro que tem momento que eu tenho que estar com pressa, mas não é todo momento. E aí eu já confundo, que eu estou correndo direto. Eu nem sei para que lado eu estou indo, mas estou correndo. Mas atrás do quê? Calma. Quando precisar correr, corra. Senão depois dá uma... Vamos com calma. A vida é maravilhosa e vai continuar sendo. Disso eu não tenho dúvidas, né? Então aqui, doenças, aleijões por excesso de intemperança, né? Que são essa doença do século, né? Tá todo mundo meio gordo, né? Você, em vez de almoçar em casa, como era antigamente, as pessoas estão fazendo lanche. E essas coisas industrializadas, tal, normal, eu mudei completamente. Tá tudo... Voltei àquela regra antiga, né? Que aqui era antigamente, né? De sentar, claro que às vezes não dá por horário, porque cada um tem um horário, né? Dentro da família ainda muitas coisas não se conseguem, mas eu pelo menos tenho tentado manter a minha calma, e estamos tocando a vida e está muito bom. Aqui também fala uma outra coisa aqui, essas causas que também é importante a gente colocar,
uniões sem a participação do coração. Será que isso acontece? As pessoas estão casando por amor mesmo? O que vocês me dizem? Estão se unindo, né? Eu gosto mesmo do pessoal. Não sei aqui em Capitão como é que acontece. É complicado, né? E a maior parte hoje em dia, também nós temos o seguinte, a gente também vê o retrato, separação, a coisa mais comum. Não dura muito tempo, porque não está colocado no lugar correto, né? Então, as coisas, por isso que eles falam, é evitável. Não adianta eu teimar, né? Vou me casar com fulano ou com a fulana porque tem muito dinheiro. E aí eu vou estar bem na vida, né? Achando que o dinheiro não vai mudar nada. E aí já vai estar desunião lá para frente, né? Não tem outro jeito. Essa aqui é uma coisa importantíssima, né? A gente até vê, mesmo que a gente não assista as novelas, mas aparece bastante isso, é tudo diferente. Tudo nesse sentido, o coração está totalmente fora. Ou então também na beleza, né? Beleza física, sabendo que isso vai passar, né? A beleza física é temporária, daqui a pouquinho foi-se. Então, onde é que será que está o correto, né? Bom, mas se há algumas que são evitáveis, tem umas que fica complicado eu entender. Tá, mas para aí um pouquinho. A minha vida, eu sou uma pessoa tão boa, né? Não faço mal para ninguém. Eu vejo bastante gente dizer isso, né? Ah, mas eu não faço mal para ninguém, por que isso me acontece? Aí que tem que ter a compreensão, então, né? Ó, exemplo de causas anteriores, aflições inevitáveis. Essa não tem. Eu acho que é aqui que vai cair, então, a aflição verdadeira que Jesus falava. Aqui eu já tenho que, então, passar, transcender um pouquinho, né? Perda de entes queridos. Eu até não gosto muito da palavra perda, né? Porque aprendi que não tem. E até, o Vaninho sabe disso, né? Agora, dia 5 de outubro passado, minha mãe faleceu no Rio Grande do Sul. E era uma outra coisa importante, interessante, digamos assim. Minha mãe com 81 anos de idade. Eu muito ligado nela, né? Muito mesmo. Uma pessoa que está... Aliás, ela continua comigo, né? E aí, também comentando com as pessoas sobre a morte, né? E perda, entre aspas, as pessoas sempre também, não sei por que sempre falam o seguinte, como a gente não tinha ninguém, eu nunca tinha perdido, essa palavra não existe, mas tem que falar para as pessoas entenderem, ninguém tão próximo. Quando eu comentava com alguém, quem já teve alguém falecido próximo, sempre falava para mim, mas tu vai ver, é difícil, você não vê mais a presença da pessoa, enfim, é difícil. Tu vai ver, é uma dor, parece que é um pedaço, aquele negócio assim que faz um drama, que tu fica pensando, pô, mas como eu não tenho, como é que será que vai ser isso, né? E como a minha mãe, ela já vinha doente há um bom tempo, e nos últimos 2 meses, ela realmente já estava, sabia que ela ia desencarnar, não teve jeito, tal. Eu ainda estava com dúvida, digo, mas como é que será que eu vou, como é que vai ser isso, né? O que será que eu vou sentir então na hora? E olha, eu estava comentando com o Vani, não pude expressar isso, porque nós somos 6 irmãos, né? Eu sou o segundo dos irmãos, e eles ainda não têm esse entendimento, então eu não posso conversar com eles desse jeito, porque eles não vão entender. Aliás, para trás, eu já tive algumas conversas com eles, e eles interpretaram completamente errado. Ainda quando a minha mãe já estava doente, eu estive lá e conversando com eles, eu peguei e disse assim, porque eles estavam meio desunidos, né? E eu sou o único, inclusive, que estou longe. Eles moram em Pelotas, no Rio Grande do Sul, 5 irmãos moram em Pelotas e eu sou o único que estou aqui, longe. E aí, estavam meio confusos lá, tal, e eu um dia tentando conversar com eles, digo, pessoal, vamos se unir, que tal? Eu digo, está no fim, está no finzinho, agora vamos colaborar, né? Vamos estar mais perto da mãe, tudo direitinho. E aí, me veio depois, alguns irmãos meus falaram para mim, que o pessoal estava falando que mas o Francisco, ele não gosta da mãe, ele está desejando a morte da mãe. Porque eu falei no sentido de, meu Deus do céu, mas tudo bem, não dá nada. E aí, quando ela faleceu, de fato, e eu fui lá, sabe qual que foi a minha sensação, meu sentimento? Felicidade. É incrível. De felicidade por eu entender que nada mais é do que a libertação. Mas é uma coisa assim muito importante da pessoa entender isso. Ninguém morre. Os seres que partiram só partiram de nós. Nós vamos voltar também, todos, não é?
não há morte. Nós só mudamos, e de certa forma, quando se morre, nós vamos para uma situação melhor do que nós estamos na atualidade. Não quer dizer que viramos santo, né? Temos que entender isso também, não é bem assim. Mas que nós vamos para uma situação melhor, vamos, não temos mais o corpo, que é o grande problema. Aqui, mas a gente precisa também, né? Nós estamos encarnados, mas se a gente está encarnado é que necessitamos dessa situação ainda, né? Mas não tenha dúvida que o desencarne nada mais é. É uma frase de criação minha que eu digo assim: a morte para mim é o grande momento da vida. É o contrário do que a gente pensa, né? Mas claro que isso não quer dizer então já vou. Não, é preciso viver e aguardar o tal do, outra palavra bonita também que tem, aguardar pacientemente o anjo da libertação. Olha que coisa maravilhosa, né? Aguardar o seu momento, de cada um, e com coragem, porque na verdade o que Jesus quis nos dizer nesse capítulo, no final das contas, essa bem-aventurança lida de maneira correta. O que é isso? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que compreendem as aflições, né? Que tem um entendimento que essa aflição que vem faz parte do mundo que eu estou. Eu tenho que entender que eu sou um ser imperfeito, não é verdade? Eu tenho que entender que sou um ser imperfeito e que estou aqui para me melhorar, e que pode vir o que quiser. Hoje eu entendo dessa maneira, né? Hoje aconteça, claro que ninguém vai querer. O que nós queremos é estar, tipo assim, nós temos uma vida funcionando tudo direitinho, né? Eu não quero ter nenhum problema, mas caso eu tenho que compreender que isso vai passar, isso é passageiro. Nós somos imortais, isso tem que ficar bem claro, imortais, seres imortais. Temos um Pai, né, misericordioso, que nos criou e que não vai deixar ninguém se perder. E que se eu estou passando por isso, e ainda tem mais um detalhe, esses débitos das causas inevitáveis, ainda que Deus é misericordioso, Ele diminui um monte, nós devemos muito mais. Quando me vir algum problema, uma aflição que eu não aceitei, pense o seguinte: Deus ainda está te dando um desconto. Ele, se fosse para cobrar o que era para ser, meu Deus do céu, a gente não aguentaria. Mas como Ele sabe que não, então Ele dá uma diminuída, que nem nós só falando aí desse ponto de que às vezes eu estou achando que a minha vida está muito boa, está normal. Cuidado, às vezes é só um descontinho que logo na frente vai ser cobrado, não passa nada. Ele pode dar um desconto. É que nem aquele negócio, a outra frase de Jesus, né? Venham a mim todos vós que estáis sofridos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aliviarei. A gente já quando escuta isso, não, mas então eu vou botar nas mãos de... Não. Muita calma. Alívio. É só alívio, mas não tem como tirar. Ele dá uma certa diminuída, dá um desconto. Mas não, tudo vai ter que... Porque Ele quer o nosso progresso. E as aflições nada mais são do que um motor que vai nos elevar. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações, né? E isso aqui é justamente para que a gente possa evoluir. Nós temos que ter esse entendimento. Eu gosto muito de várias músicas do Roberto Carlos, e também comentando bastante com o Vanim. O Roberto Carlos, ele tem algumas músicas que ele coloca bastante a parte espiritual. A gente passa desapercebido, e uma delas é a Montanha, que é uma música que ele fala ele agradece a tudo, né? Como é que é a letra lá? Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir a montanha, né? Daí ele faz uma série de agradecimentos. Obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado. Aí agradece por um monte de coisa, mas tem uma parte interessantíssima, que ali está uma parte espiritual, que ele diz assim: obrigado, Senhor, mesmo que eu sofra. Obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Aí você já entendeu. Porque eu não posso, na minha vida, só pegar e agradecer a Deus quando me acontece coisa que eu acho que é boa, no meu conceito, né? E isso, a maior parte de nós só faz isso. Nós só colocamos Deus quando está dando tudo certo, no meu modo de entender. Aí nós agradecemos. Está dando tudo certo, eu planejei tal coisa e está dando, obrigado meu Pai e tal, tudo certinho. Esquecendo que na oração dominical, nós rezamos ela e dizemos assim:
seja feita a sua vontade. Ah, para aí. Aí é uma grande contradição, né? A gente não é digno de rezar o Pai Nosso, se a gente não compreender isso. Se eu estou dizendo que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, eu estou rezando realmente com o coração, espera lá. Então, se eu planejei ir para o lado de cá e a vida me leva para cá, eu agradeço assim mesmo. Obrigado, Pai. Eu estava indo pelo caminho errado. É por aí. Nunca, porque Deus é justo e bom, soberanamente justo e bom. Tem um Pai que não passa nada, é só eu que... E eu boto na mão dele, e sou uma pessoa que leva a vida de maneira correta, pô, não posso reclamar mais de nada. A partir daí também eu tiro o mal, não existe mais nada ruim. Vocês conseguem compreender? Que não tem nada ruim, é só eu que não... O erro está em mim. É tão interessante, tão importante, né, ter essa compreensão, né? O erro só está em mim. É a mesma coisa do mal, né? O mal, o tal do mal, o mal não existe. Realmente está provado que o mal não existe. Porque, veja bem, se Deus está em todo lugar e Ele é soberanamente justo e bom, se o mal existisse, Ele tinha que estar em algum lugar. Se Ele está em algum lugar, Deus não está lá. Se Deus está em tudo, o mal não existe. É questão de lógica, coerência de ideias, né? Você chega isso aí facinho, jogando daqui e dali. Não existe. Então, mas a gente vê tanta coisa errada aí, né? Opa! Ausência de bem, mas o mal, propriamente dito, não existe. Tá? Fica claro, né? Com a lógica eu chego lá. Como é que está o nosso horário, Vani? Está mais ou menos? Então, pessoal, nós não vamos nem entrar nessas aqui, né? Mas aqui tem aqui que a gente começa a ver então que não existe punição, na verdade, né? Na verdade, Deus nos encaminha. Como nós estamos no mundo escola, como ela falou aqui na abertura, né? O mundo hospital, o mundo escola, esse entendimento eu tenho que ter. Então não é punição, é para a minha própria evolução. Eu tenho que entender isso também, né? O Salmo 23 também, que eu gosto muito, que é aquele que fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Leva junto das águas do descanso, e daí fala aquela parte, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Pô, isso aí também é outra coisa importantíssima, né? Que não tem aonde eu andar. Se você andar com Jesus, não tem nada. Bom, o vale da sombra da morte, mas a morte não existe. Mas ele coloca a morte como uma coisa que ainda assusta, né? Mas a morte não existe. Mas ainda que eu ande, na situação que for, se eu tiver com tal, não tem nada. Então, eu agradeço a paciência, né, de vocês aí e tal. Espero que a gente tenha conseguido passar alguma informação importante e que a gente não se assuste mais com essas vicissitudes da vida, né, que a gente consiga entender, colocar elas, a importância que elas têm, né, e que a gente consiga ter essa força, né, fé, coragem e a esperança, né? Porque seremos felizes. Quer queiram ou não, seremos felizes. Fomos criados para a felicidade. Muito obrigado, muita paz a todos.